Oi, meus irmãos, a paz de Jesus. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho do Salmo 2, tá? No nosso devocional. Alguns pesquisadores falam que o Salmo 2, ele é atribuído a Davi, mas não tem, assim, muita certeza de quem escreveu. E alguns falam também acerca do Salmo 2 ser uma continuação do Salmo 1, tá? Então, o Salmo 1 e Salmo 2 seria um só, e aí depois, né, com essa divisão aí, surgiu dois salmos diferentes. Mas não desvincula o que a gente aprendeu no Salmo 1, acerca de como é feliz as pessoas que seguem o conselho, né, que não seguem o conselho dos ímpios, e sobre todas as coisas que a gente já falou, de coisas abençoadas do Salmo 1. Então, o Salmo 2, ele começa assim. A minha Bíblia, ela tá na versão NVI, tá bom? Minha Bíblia é linda e maravilhosa. Ele fala assim, o versículo 1. Porque se amotina, ou em algumas traduções tem porque se enfurece. Porque se amontina, as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aqui, nesses 3 primeiros versículos, quando eu pedi o direcionamento do Espírito Santo, é como se tivessem, o autor que escreveu, como se estivesse dizendo assim, que o homem, ele pensa que ele consegue ser mais sábio que Deus, que ele acha que ele consegue driblar, conspirar contra o Senhor. Vocês imaginam aí? Eu acredito que às vezes a gente passa por isso, né, com relação a pensar que a gente às vezes sabe escolher melhor o nosso caminho do que o Senhor, que às vezes a gente vai conseguir driblar, dar aquele jeitinho brasileiro e vai dar tudo certo, e o Senhor não está nos olhando, não está nos vendo. E de fugir mesmo, sabe? De fugir do Senhor, mas para onde? Né? Às vezes a gente tem esses pensamentos muito pequenos diante daquilo que o Senhor sabe? Então, essa questão de que o Senhor está falando aqui seria: os povos, eles tramam, mas eles tramam em vão, porque como você vai se opor? Como você vai se opor a Deus e ao ungido dele? Que no caso, esse Salmo 2, eu entendo muito que seja uma questão da profecia messiânica sobre Jesus, tá? Então, como você vai se opor ao reino deles, se a terra e tudo que nela existe é do Senhor? Que nada passa desapercebido deles, entende? O governo está nos seus ombros, tudo passa pelas mãos do Senhor e pelas mãos do seu ungido que ele escolheu como Jesus. Então, como você vai tramar? Como você vai se livrar, né, do Senhor, achar que vai se livrar do Senhor, se ele tem domínio de tudo? Então, aqui no 4 fala assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Porque, gente, é como eu fico assim na minha cabeça, né? É como se fosse uma batalha entre uma formiga e um homem. Como vai ser possível uma batalha de queda de braço, uma formiga vencer de um homem, né? Não existe a possibilidade disso acontecer. Então, não existe a possibilidade da gente conseguir se opor aos planos que o Senhor tem. Aos planos que o Senhor tem. Mesmo que a gente se espernie e queira tramar o mal, o Senhor sempre vai nos direcionar para aquilo que Ele quer, ok? E aí no 5 fala assim: em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, o meu santo monte. Ou seja, eu creio que aqui ele fala sobre Jesus, que ele estabeleceu Jesus como rei. E é lindo demais ver essa passagem. E aí
no 7 fala assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Ou seja, o rei, o pai já estabeleceu o rei dessa terra, ok? E ele deu tudo para ele a partir do momento que Jesus foi para aquela cruz, que morreu por nós, que ressuscitou e que inaugurou, vamos dizer assim, a nova geração dos ungidos do Senhor, que ele inaugurou quando ele ressuscitou, né? Porque se a história, eu parei para pensar, e se a história de Jesus ela terminasse só naquela parte da crucificação, a gente, eu acho que não teria nem continuado, né? Porque a esperança de todos nós cristãos é que ele morreu, mas ele ressuscitou. Então isso é o que dá, né, alegria no nosso coração para a gente se manter firme com fé até hoje. E aqui no 9 tá falando assim: tu as quebra como uma vara de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Ou seja, a fragilidade. Imagina aí você, como é frágil um vaso de barro, né? Você encosta assim, às vezes se você pega um pouquinho de mau jeito, aquele vaso de barro, ele já trinca, né? Ele já se despedaça em alguma coisa. Então você imagina na fragilidade que existe no ser humano e na terra, diante do poder de Deus, diante do poder do meu Jesus lindo. E aí no 10 fala assim: por isso, ó rei, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Ou seja, essa questão de que, gente, o Senhor tá falando com a gente sobre nos advertir com relação a sejam prudentes, entendam e se submetam a Jesus, porque Ele é o rei. E se a gente não for prudente, se a gente não aceitar essa advertência que o Senhor nos dá na sua palavra, por meio da sua palavra, a gente não vai permanecer, porque a ira vai nos esmagar no tempo, né, que o Senhor voltar para levar a sua igreja. Então a gente precisa entender e aceitar a advertência que Jesus e a palavra nos deixou, ok? De que o reino dele está estabelecido por meio do Senhor, porque ele é o rei e a gente precisa se submeter a ele. Porque às vezes a gente acha que o Senhor é como um garçom pra gente. Muitas vezes eu tinha essas percepções, sabe? De que quando o Senhor não fazia o que eu queria, eu ficava muito chateada, sabe? Eu dizia: não, isso aqui tá nas mãos do Senhor. A resposta vem do Senhor. Só que quando o Senhor dava a resposta negativa, o que era que eu fazia? Ficava chateada. Ficava muito chateada, porque ele deu a resposta negativa para aquilo que eu achava que era bom para mim. Ou seja, indiretamente eu estava falando que, Senhor, eu sei mais do que tu. A tua vontade, ela não é boa para mim. Era isso que eu estava falando. Quando eu estava não sendo prudente, não aceitando, não sendo submissa. Às vezes essa palavra de submissão, ela é muito, vamos dizer, é um contexto muito pejorativo, né? Eu não sou submissa a ninguém, eu não dependo de ninguém. Eu falava muito isso, né? Eu não dependo de seu ninguém para viver. Falei muito, mas hoje eu sempre peço. E já teve uma oração que eu fiz para o Senhor, que era assim: Senhor, eu queria depender de Ti só por esse momento, mas depois eu não queria mais depender, porque eu não queria Te dar trabalho. Mas isso eu não entendia, que era a questão da orfandade. Pelo fato de que, como eu não tive na minha criação um pai, né? Sou filha de mãe solteira, então acaba que eu levei o meu relacionamento de pai e filha, que pai para mim era inexistente, para o Senhor. Então eu chegava e dizia nas minhas orações: Pai, me sustenta só um pouquinho
mas depois eu vou conseguir me sustentar por mim mesma, porque eu tava levando a minha relação de pai totalmente ausente, que não ligava pra mim, e que se eu dependesse daquele pai, eu seria um estorvo. Então eu levei a minha relação de pai e filha pro Senhor. E aí eu achava que o Senhor se incomodava de eu estar pedindo direto a Ele. Eu achava que o Senhor se incomodava de eu estar dependendo dEle. Eu achava que ser submissa seria uma coisa que seria temporária. Porque a minha criação foi diferente, foi ser um pai. Então a gente não pode levar a nossa criação, né? Foi uma das coisas que eu mais aprendi. E aprendo até hoje. Até a questão de lidar sozinha com algumas situações, com questões financeiras, de não acreditar que o Senhor vai prover a minha casa, e tudo isso era gerado do quê? Da questão da orfandade, de não ter ninguém por mim, de achar que eu não tinha ninguém por mim, entende? Isso. Então, isso o Senhor falou muito comigo, de que, filha, eu não quero que você leve o relacionamento que você teve com o seu... O não relacionamento que você teve com o seu pai biológico junto a mim. Porque não é assim. Não é assim, sabe? Então, essa questão da submissão, essa questão de dependência do Senhor, o Senhor tem me ensinado dia após dia. Porque não foi fácil chegar até esse raciocínio, né? Eu já tenho, acho que eu me converti em 2009. E há alguns anos atrás, vamos dizer assim, eu me considero cristã mesmo há 2 anos. Mas eu iniciei a minha jornada desde 2009, na casa do Senhor. Mas era como se eu não estivesse lá. Era como se eu estivesse na casa do Senhor, porém órfã, sabe? E aí o Senhor tem falado muito comigo acerca disso, de que eu não sou órfã, de que eu não sou um peso para Ele, de que eu não sou um estorvo para Ele me sustentar, sabe? Porque às vezes eu tinha isso comigo, não vou pedir isso pro Senhor, porque eu acho que Ele vai pedir, ele vai achar que eu tô querendo abusar da boa vontade. Só que é isso, é levar o relacionamento que eu não tinha com o meu pai, levar essas marcas da orfandade que eu tinha com o meu pai, para um relacionamento com Cristo, para um relacionamento com o Senhor, o meu Pai Celestial, e não vai dar certo, porque não tem como, não tem como. E uma das coisas que o Senhor mais ama é ser chamado de pai. E eu nunca tive o prazer de chamar alguém assim de pai, a não ser meu avô, que assumiu esse papel porque estava desocupado. Eu chamava ele de pai. Mas sabe, aquele prazer, aquele gosto de chamar pai, paizinho querido, e saber que aquela pessoa é meu pai, eu não tinha esse prazer. Eu não tinha essa dádiva de chamar alguém de pai e saber que aquela pessoa realmente é meu pai, e não só alguém que está ocupando um lugar que uma outra pessoa deixou. Mas quando eu entendi o amor do Senhor por mim, essa parte da submissão, ela se tornou pequenininha, porque como você não vai se submeter a um mestre, a um pai que te ama, a um pai que cuida de você desde o momento que você foi gerada? Porque eu não fui gerada, né? Fugindo totalmente. Eu não fui gerada assim, por querer, né? Não houve um querer no meu gerar. Mas aí o Senhor me mostrou que desde o início Ele sempre me quis. E isso foi cura para minha alma. Isso foi cura. Então, se submeter a esse tipo de pessoa, vamos dizer assim, a esse Senhor, a esse Pai amoroso, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais fácil, vamos dizer assim, né? É difícil às vezes, porque a gente tem uma mente muito limitada. Eu tinha uma mente muito limitada e muito fechada. E se não fosse o Senhor abrindo a minha mente, eu estaria ainda naquele mesmo jeito. Estava na igreja, mas o coração longe do Senhor. E eu não quero mais isso. Ficar na igreja e permanecer órfã, porque o Senhor me adotou.
Então, eu sou filha do mestre e eu aceito com relação a essa submissão de estar diante do Senhor, de adorá-lo e de buscá-lo. Então, voltando aqui, o versículo 11 fala assim, ó: adore ao Senhor com temor. Antes, eu não adorava o Senhor com temor, eu adorava o Senhor com medo. É muito diferente. Eu não fazia as coisas erradas porque eu tinha medo do Senhor me punir. E não amor por Ele. Não era aquele respeito, admiração, porque temer é isso, é você ter respeito e admiração por uma pessoa. É você ter reverência pelaquela pessoa, isso temor, é tremer diante da... Tanto que fala até assim, ó, adore o Senhor com temor, exulte com tremor. Mas eu não tinha isso, eu tinha medo do Senhor, eu tinha medo dele me castigar, eu tinha medo de eu sofrer um acidente e ficar paralítica, eu tinha medo de acontecer alguma coisa do Senhor levar, não sei, minha mãe. Aí eu já não fazia essas coisas por medo. Então, a visão que eu tinha do meu pai era totalmente distorcida. Além de eu não ter a consciência que eu tinha um pai, a consciência que eu tinha de Deus era totalmente distorcida. Então, é por isso que aqui é adore ao Senhor com temor e não com medo. Porque o Senhor, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Meu Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Se não fosse, ó, a misericórdia, a bondade dEle, me seguindo todos os dias, o cuidado que Ele teve comigo desde quando eu nasci, desde quando eu fui formada, até de antes. O Senhor me quis antes da minha mãe me querer, né? Eu já fui querida e desejada por Ele antes mesmo de eu nascer. Então é isso, é você adorar aquela pessoa porque você a ama, porque você teme aquela pessoa, ou seja, respeito, admiração. É tão bom você ter um respeito e admiração por uma pessoa, porque você fica próximo a ela, você tem vontade, desejo de ficar perto dela, é muito bom. E aqui no 12 fala assim, ó: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Essa questão de ser submisso, tá? Beijem o filho, sejam submissos, entendam que a gente precisa ter reverência, que a gente precisa ter respeito e admiração com relação ao que o Senhor representa na nossa vida, né? Buscar Ele enquanto a gente pode achá-lo. E aí termina assim: como são felizes todos os que nele se refugiam. Glória a Deus. E eu peço todo dia para que o Senhor seja o meu refúgio, para que o Senhor seja a minha fortaleza, para que o Senhor seja aquela pessoa que tudo pode estar dando errado. E já aconteceu situações, gente, já aconteceu situações que tudo desandou na minha vida, tudo, praticamente. Mas eu dormia feliz porque tinha uma coisa que estava no centro da vontade de Deus, que era, eu estava bem com o Senhor. Então podia, vou usar uma linguagem bem nordestina mesmo, podia... O pau tá quebrando, podia o desmantelo tá solto, né? Eu não tinha, meu fone caiu, eu não tinha nenhuma dificuldade de dormir, porque eu tava bem com Deus, e mesmo que tudo lá fora tivesse numa tempestade, eu tava bem com o Senhor, e é bom, e eu estou bem com o Senhor, e é bom demais. Passar todos os desafios segurando na mão dele e sabendo que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você e não vai nos abandonar. É por isso que a palavra de Deus fala, como é feliz as pessoas que se refugiam nele. Porque a nossa felicidade, ela não está diante de uma situação, não está diante de questões financeiras, se eu tenho ou não tenho marido, se eu tenho ou não tenho uma família que me dê apoio, não está diante disso. Está diante de que eu sou filha querida e amada do Senhor e o Senhor cuida de mim todo o tempo.
Então, esse Salmo 2, ele me leva a refletir sobre o quê? O ungido de Deus, que o Senhor escolheu, que é Jesus, e que eu preciso me submeter a ele. Submeter de verdade. Não é só submeter de boca para fora, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Se ele é o nosso Salvador, às vezes a gente quer só a parte do Salvador, né? E era isso que eu refleti muito. Será que eu tô querendo o Senhor como Senhor e Salvador ou só Salvador? Só para me salvar de uma certa situação, de não ir para o inferno? Ou será que eu quero realmente que ele seja o meu Salvador, mas que ele também seja o meu Senhor? Que eu esteja disponível e disposta a estar fazendo a vontade dele na minha vida, né? Eu sempre me pergunto isso. Será que eu tô querendo a vontade dele ou a minha vontade? E isso eu fico me questionando todo dia. É por isso que todo dia eu tenho tentado fazer esse exercício mental de: Senhor, todo dia eu quero te entregar o controle, porque de vez em quando eu fico querendo tomar. E toda vida que eu tomo o controle do Senhor, as coisas normalmente estão erradas. Porque a minha mente limitada jamais vai saber se preparar para as coisas que estão por vir. Por isso que a gente tem que sempre pedir direcionamento e discernimento do Senhor. Até para ler a palavra a gente precisa que o Senhor abra os nossos olhos. Então, de tão dependentes a gente é. Porque se a gente não pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, isso aqui vira só letras, como eu falei para vocês. No Salmo 1, eu li já a palavra e não fazia sentido para mim. Nada fazia sentido, mas quando eu comecei a ler com o Espírito Santo falando sobre tudo que o Senhor tinha feito por mim, sobre toda a palavra que ele inspirou a essas pessoas de escrever e estava me dando esse entendimento e discernimento, aí foi outra leitura. Então, agradeço a Deus por ter me salvado, me libertado, por ser o meu Pai e o meu Senhor. E é isso, esse foi o Salmo 2. Ame a sua Bíblia, porque ela é a coisa mais essencial. Imagina aí, é uma cartinha do Senhor, que o Senhor quis se revelar pra gente por meio dessa palavra. Então é uma das coisas que eu tenho cultivado com muito afinco na minha vida. Que eu tinha uma Bíblia, mas ela era mais empoeirada do que lida. E aí agora não, agora eu tenho certeza que o Senhor anda comigo e que quando eu abro essa palavra, o Espírito Santo fala comigo. Então, a gente termina aqui, que Deus abençoe a você e obrigada por continuar aqui, tá? Beijo, até a próxima.